Desde o finalzinho de 2019, temos acompanhado a evolução dessa doença que começou lá na China. Como é um assunto muito importante e também foi muito pedido na invasão do canal pelos inscritos do Café e Ciência, hoje vamos comentar sobre os acontecimentos relacionados ao coronavírus. Antes de falar especificamente sobre ele, precisamos lembrar de algumas coisas. A primeira seria: o que são vírus? Vírus são pequenos, e quando digo pequenos, é bem pequenos mesmo, agentes infecciosos que possuem algum tipo de material genético, ou DNA ou RNA, e que se reproduzem apenas dentro das células vivas de um organismo. Podem infectar todos os tipos de vida que existem, de plantas a animais até micro-organismos como bactérias. Em 1892, Dmitry Ivanovsky identificou um patógeno, um organismo que faz mal ao hospedeiro, nas plantas de tabaco que não eram bactérias. E em 1898, Martinus Beijerinck descreveu o vírus mosaico do tabaco. Desde então, mais de 5.000 espécies de vírus já foram descritas e acredita-se que existem milhões, já que são encontrados em praticamente todos os ecossistemas terrestres. E como sobrevivem fora de células hospedeiras? Enquanto ainda não estão numa célula hospedeira ou durante o processo de infectar uma célula, os vírus existem na forma de partículas independentes, os vírions, que consiste no material genético que será replicado na célula infectada. Tem também uma casca proteica chamada capsídeo, que protege o material genético, e em alguns casos, um envelope externo de lipídios. Existe todo um debate sobre vírus serem um tipo de vida, pois eles têm material genético, se reproduzem e evoluem por seleção natural. Mas eles não têm estrutura celular, que é geralmente considerado necessário para contar como uma vida. Por isso, há quem diga que eles beiram a vida e outros que os descrevem como replicadores. Outra questão é: quais são as formas de transmissão de um vírus? A forma de transmissão dos vírus é muito ampla, podendo ser via vetores, que seriam animais que transportam o vírus, mas não apresentam os sintomas, ou via contato com o meio de transferência, como gotículas de espirro e tosse, ou via sangue ou outro substrato. Geralmente, infecções causadas por vírus provocam uma resposta imune do organismo que elimina esse vírus do corpo. No caso de vacinas para doenças virais, essa resposta imune é provocada de forma artificial, pelo uso do vírus enfraquecido, para que o corpo adquira imunidade à doença em questão. Porém, algumas doenças virais, como a AIDS e a hepatite, não respondem à defesa do sistema imune e se tornam infecções crônicas. Agora, sabendo sobre o que é um vírus, o que sabemos sobre o coronavírus? Coronavírus é um grupo de vírus que possui como material genético o RNA. E sim, é um grupo de vírus. Isso significa que outras doenças já conhecidas também são causadas por outros vírus desse grupo, como a SARS, que teve uma epidemia entre 2002 e 2003 na China, e a MERS, que apareceu em 2012 na Arábia Saudita, mas que tem casos até hoje. A atual epidemia é provocada pelo vírus que batizaram de 2019 nCoV, ou também chamado de coronavírus de Wuhan, e que os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Dentre eles estão febre, tosse e dificuldade para respirar. O objetivo aqui será montar a cronologia dos acontecimentos. Nós, do Dragões de Garagem, estamos preparando um episódio para o podcast em que mais detalhes, como o histórico dos coronavírus, possível origem, consequências, serão abordados. O primeiro relato foi no dia 8 de dezembro de 2019. Um paciente foi internado com os sintomas iniciais, porém, olhando os registros dos hospitais, aparentemente o primeiro caso teria sido de um outro paciente que deu entrada no hospital também com sintomas no dia 1º de dezembro. Passamos então para o final do mês, nos dias 30 e 31 de dezembro,
virada do ano pra gente aqui no Brasil. No dia 30, foi emitido um alerta pela Administração Médica de Wuhan sobre o tratamento de uma pneumonia de causa desconhecida. No dia 31 de dezembro, a Organização Mundial da Saúde foi informada que 27 pessoas estavam com pneumonia de causa desconhecida. A maioria era do mercado de frutos do mar de Wuhan, e 7 já estavam em estado crítico. Foi nessa data também que a cidade de Wuhan fez o primeiro pronunciamento público sobre o caso. Em 2 de janeiro, 41 pacientes do hospital foram diagnosticados, dos quais 27 tiveram exposição direta no mercado de frutos do mar. Em 5 de janeiro, as primeiras investigações descartaram gripe, SARS, MERS e gripe aviária. O número de infectados subiu para 59, com 7 em estado crítico. Todos estavam em quarentena e até então não havia relatos de transmissão entre humanos. Em 9 de janeiro, a OMS confirmou que um novo tipo de coronavírus havia sido isolado de um dos pacientes internados. A organização também parabenizou o governo chinês pela rapidez em identificar o novo coronavírus poucas semanas após o início do surto. Também foi nesse dia que o primeiro paciente morreu. Um senhor de 61 anos de idade, grande frequentador do mercado e que possuía diversas outras condições de saúde. No dia 10, o sequenciamento do genoma do vírus isolado foi postado por pesquisadores da Fudan University em Xangai. Em 13 de janeiro, o genoma foi publicado então no Banco de Dados de Sequências Genéticas GenBank. O primeiro caso de pessoa infectada fora da China foi confirmado. Uma senhora chinesa, residente de Wuhan, que estava na Tailândia desde 8 de janeiro. Com todos os olhos voltados para a situação, novas informações começam a chegar diariamente. Em 14 de janeiro, 2 casos confirmados de Wuhan eram referentes a um casal, levantando a suspeita de transmissão entre humanos. No dia 15, houve a segunda morte, um senhor de 69 anos. Na mesma data, a OMS publicou um protocolo sobre testes de diagnóstico para o vírus. No dia 17 de janeiro, foi confirmado o segundo caso na Tailândia, uma senhora de 74 anos que chegara em Bangkok por um voo de Wuhan. Os casos com confirmação laboratorial na China subiram para 45 infectados. Em 18 de janeiro, 16 dias haviam se passado sem aumento significativo do número de casos, porém foram confirmadas mais 17 pessoas infectadas, subindo para 62 casos, com as idades variando entre 30 e 79 anos. No dia 19, foram confirmados mais 136 pessoas infectadas na cidade, passando de 200 pacientes. A terceira morte foi reportada e 3 casos foram confirmados na China, fora da província de Wuhan. No dia 20, o primeiro caso foi reportado na Coreia do Sul. Os casos em outras províncias chinesas também aumentaram, e o time de investigação da Comissão Nacional de Saúde da China confirmou que o coronavírus poderia ser transmitido entre humanos. Novos casos foram confirmados pela China em 21 de janeiro, totalizando 312 infectados e um total de 6 mortos. Novos casos também foram confirmados fora do continente, um em Taiwan e outro nos Estados Unidos. A OMS anuncia uma reunião emergencial sobre o vírus para definir se o surto deve ser considerado uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Em 22 de janeiro, na China, sobe para 571 casos de infecção e 17 mortos. Novos casos são relatados em Macau e Hong Kong. Em resposta, o governo decidiu anunciar que colocaria Wuhan em quarentena, cancelando a saída de voos e trens a partir do dia 23. A administração ferroviária chinesa informou que no mesmo dia, aproximadamente 100 mil pessoas saíram de Wuhan. Muitos residentes, inclusive, conseguiram burlar os checkpoints tomando antitérmicos por causa de uma dica dada em um blog. E a reunião da Organização Mundial da Saúde não conseguiu chegar a uma conclusão por falta de informações. Dia 23. Sobe para 628 o número de infectados. Singapura e Vietnã confirmam a presença de pessoas contaminadas. Wuhan cumpriu a promessa e, além de suspender todo o transporte público, nenhum trem ou voo poderia chegar. E eles anunciaram a construção de um hospital emergencial especializado, inspirado no hospital construído durante o surto de SARS em 2003, com 1.000 leitos, que ficaria pronto em 3 de fevereiro. Isso mesmo. Eles prometeram construir um hospital em 10 dias. E apesar de a OMS considerar em sua avaliação de risco que a atual infecção por coronavírus seja muito alta na China e alta para a região e globalmente, eles declinaram considerar que seja um surto de emergência de saúde pública de preocupação internacional. No dia 24 de janeiro, novas cidades chinesas são colocadas em quarentena. Isso significa 35 milhões de pessoas isoladas. O primeiro caso na Europa foi confirmado, com 3 pessoas infectadas na França, e o primeiro caso de transmissão entre humanos fora da China foi relatado no Vietnã.
Os 70 mil cinemas chineses foram fechados até segunda ordem, assim como alguns pontos turísticos. A Starbucks e o McDonald's resolveram suspender suas atividades no país. As autoridades pediram que as pessoas que saíram de áreas com surto permanecessem em suas casas por 14 dias. E os pesquisadores anunciaram que as pessoas podem não apresentar os sintomas durante vários dias, enquanto incubam o coronavírus, se tornando possíveis transmissores mesmo sem saber. Em 25 de janeiro, 30 das 31 principais unidades administrativas da China continental têm casos reportados de pessoas infectadas. A Austrália e o Canadá confirmam seus primeiros casos. E a construção de um segundo hospital é anunciada para ficar pronto em meio mês, com 1.300 leitos. Xi Jinping, presidente da China, declama que o país passa por uma grave situação, pois o número de pessoas infectadas está se acelerando. O número de casos continua a aumentar, tanto na China como em outros países. No dia 26, o Centro de Controle de Doenças e Prevenções chinês começa a desenvolver vacinas contra o coronavírus. O governo chinês proíbe todo e qualquer comércio de animais silvestres. A taxa de mortalidade do vírus ainda é desconhecida, porém o número de mortos subiu para mais de 3%. Só fazendo um parênteses aqui sobre a taxa de mortalidade. Esse valor varia de acordo com os relatos de pessoas infectadas e dos parâmetros considerados. O valor de 3% aqui falado é a proporção entre casos totais de infectados e casos de morte. Se fosse fazer um recorte por região, a taxa de mortalidade é maior para pessoas residentes da província de Wuhan e bem menor para os outros locais. A mesma taxa vai mudar se o recorte da análise for faixa etária atingida, e uma taxa de 3% não é muito alta, considerando que as doenças irmãs, SARS e MERS, são 10% e 34%, respectivamente. Desde o dia 27, as notícias têm sido sobre o aumento do número de casos na China e a confirmação de novos casos em diversos outros países. É importante ressaltar que no dia 30 de janeiro foi confirmado um caso de infecção no Tibete, a única província administrativa do país que estava sem relatos até então. E também, nesse dia, a Organização Mundial da Saúde decretou que o surto do novo coronavírus passa a ser tratado, sim, como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Como falado na cronologia, pesquisadores desenvolveram uma vacina para o coronavírus, porém ainda precisa ser testada tanto em animais quanto em humanos, e esse é o processo ideal para se ter uma vacina segura. E o que podemos tirar de experiência de tudo isso que está acontecendo? Que se não fossem as colaborações internacionais e o investimento em pesquisas básicas, o coronavírus dificilmente teria sido identificado de forma tão rápida. Além disso, um sistema de saúde bem preparado é essencial para ajudar na contenção de surtos como esse. Diversas pessoas estão falando sobre o novo coronavírus, então é importante ficar atento às informações, pois no meio desse mar de coisas tem muita informação errada. Eu recomendo acompanharem o Átila e a Marino na sua rede social favorita. O canal USP fez no Instagram uma entrevista com um especialista em coronavírus, que está salva nos destaques. E se você gosta de podcast, além do nosso episódio que está sendo preparado, recomendo o podcast Microbiando e o Medicina em Debate, que falaram muito bem sobre o assunto. Só um disclaimer, esse vídeo foi gravado na noite do dia 30 de janeiro, então novas informações até o dia da postagem serão atualizadas no primeiro comentário fixado aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias do mundo científico. Aqui embaixo nos comentários vocês podem deixar críticas, elogios e sugestões de temas, e se tiver um artigo científico publicado recentemente, manda pra gente no contato@dragõesdegaragem.com. Quem sabe ele não aparece por aqui. Na descrição vão estar os links usados para a produção desse roteiro e também o link para o Catarse, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo. Dá uma conferida nos valores, contribua mensalmente com o Dragões de Garagem para que a gente possa continuar produzindo os nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. Espalhe essa informação do bem para todos e quem sabe uma epidemia do bem não acaba acontecendo.